Você já deve ter escutado que casamento entre primos aumenta a chance de ter filho doente. E em algumas situações, como nessa notícia aqui, isso consegue comprovar-se como verdade. Meus 3 filhos morreram com problema genético e aí eu fico perguntando, eu devo acreditar em Deus ou na ciência? E nós vamos falar agora qual o problema do casamento consanguíneo, ou seja, casamento entre indivíduos que são da mesma família, não necessariamente primo com primo, primo com primo, primo com irmão, primo com pai, pai com... enfim, quando você começa a misturar indivíduos numa população dita muito pequena. Isso tem uma explicação científica. Eu não estou dizendo aqui que todo filho de casais de primo nascerão doentes, pelo contrário, não tem nada a ver isso não é uma verdade absoluta. Só que quando você tem casamentos consanguíneos, há uma alta taxa de problemas genéticos. Vou explicar agora. Todo o processo de mutação acontece ao acaso. Mas, dependendo da mutação, você consegue passá-la para as próximas gerações. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo. Na minha família, tem muito caso de anemia falciforme. Uma doença genética em que você tem problemas na produção de hemácia, ela fica em formato de foice. Normalmente, no mundo normal, a anemia falciforme não é considerado uma característica vantajosa para viver nos dias de hoje. Então, pessoas que têm anemia falciforme são selecionadas negativamente, Ou seja, são eliminadas quando comparado com outras pessoas que são normais. Por quê? Pessoas que têm anemia falciforme têm dificuldade de respirar, têm problemas de infecção muito constante, Não conseguem fazer transporte de oxigênio e pronto. Tem vários problemas associados. Indivíduos que são heterozigotos e possuem uma expressividade baixa dessa doença, eles conseguem passar desapercebidos. E aí, o processo de seleção natural não consegue enxergá-los como indivíduos que não é bom competidor e deixam eles no ambiente. Pois bem, então vamos dizer que eu sou heterozigota para anemia falciforme e vivo como uma pessoa normal, Uma pessoa que não tem a doença, só que eu tenho o gene. E aí que entra o problema do casamento consanguíneo. Na minha família, como a carga genética é muito parecida, já que todo mundo ali é parente em algum grau, se eu casar com um indivíduo familiar, eu aumento a chance de encontro desses alelos recessivos entre indivíduos que são heterozigotos. E quando eu vou casar com um indivíduo fora da população que não tem anemia falciforme, que é azão, nem é heterozigoto eu consigo ter filhos que são saudáveis, porque para ser anêmico eu preciso de azinho. Para entender isso melhor, isso passa por várias características genéticas, Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Vamos dizer que eu sou heterozigoto, azinho, e eu tenho vários heterozigotos na minha família, porque o gene está na minha família, mas ele se esconde em indivíduos que são portadores do gene, mas não manifestam a doença, Só que a maioria da população é escolhida pela seleção natural azão, aqueles que não têm nenhum traço de anemia falciforme. Então, se eu for casar com qualquer indivíduo na população, eu tenho uma chance muito maior de encontrar um indivíduo azão do que eu encontrar um indivíduo azinho. Só que se eu fizer esse casamento dentro da minha família, por a minha família ter um histórico dessa doença, eu aumento a chance de encontros com o indivíduo azinho. A doença manifestada é quando você pega o azinho da mãe com o azinho do pai. E essa chance de encontro é muito maior entre indivíduos da mesma família. É por isso que em casamento entre primos, ou seja, consanguíneos, aqueles que têm as mesmas cargas genéticas, você aumenta a chance de fazer o encontro dos homozigotos, causando maior chance de você ter filhos que são afetados por algum tipo de doença. Esse caso é 100% de certeza? Claro que não. Tem uma outra reportagem que mostra que tem um casal de dois casais de primo, tipo irmã casou com primo, que eram irmãos. E eles tiveram filhos saudáveis, Mas quando você for casar com alguém da sua própria família, é bom você olhar se você tem a possibilidade ou se vocês têm alguns genes que, ao se encontrarem, pode causar alterações nos seus bebês. Nesse caso aqui, o casal tinha, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, galera!